Começa por banco, elétrica, segura. Começa pelo aquilo mais fácil. Feijão com arroz, né? Principalmente porque a gente está no momento de taxa de juros alta. Eu não penso em investimento para longo prazo em Petrobras. Eu acho que tem um risco muito grande. Ela é cíclica, mas ela também tem um risco político. Professor, estou começando a investir. Gostaria de saber se Klabin é uma boa ação a longo prazo e se ela tem potencial de pagar em torno de 6% de dividendos. Ou seja, 0,5%. Dividendo, eu não lembro quanto é que tá o dividendo dela, mas sim, Klabin é uma boa empresa, tá na minha carteira de R$50 lá no canal. Gosto da Klabin. É uma ação, como ela é exportadora, ela tem ali um pezinho no dólar. Se o dólar sobe, você tem uma maneira de... A receita, a parte dolarizada, né? Defender um pouquinho a sua carteira com a alta do dólar. Não que o dólar seja subindo assim, vai ser um grande problema para minha carteira. Se você investe a longo prazo, quando o dólar sobe, o resto fica barato, você acaba comprando barato, né? Então, não necessariamente seria um problema tão grande. Mas, segundo o estudo da FGV, que saiu acho que ano passado, ano retrasado, todo mundo deveria ter entre 16% e 18% da carteira em dólar para fazer frente à inflação usando os últimos 10 anos de histórico. Então, ter algum pé no dólar, alguma exposição ao dólar para ajudar no combate à inflação da sua carteira, ajuda. Klabin, sim, é uma ação com essa característica e, sim, é uma boa empresa para você levar para longo prazo. Empresa centenária, eu gosto, tenho ela na carteira, tenho a recomendação, eu acho, e sim, uma empresa interessante. Mas, assim, estou começando, vou começar por Klabin? Eu não começaria. Começa por banco, elétrica, segura. Começa pelo aquilo mais fácil. Feijão com arroz, né? Principalmente porque a gente está no momento de taxa de juros alta. Nesse momento, todas as empresas que não são as mais seguras são as que mais sofrem. Varejo. Mas, sei lá, Via subiu, Magalu valorizou. Mas valorizou depois de cair, sei lá, quase 90%. Aí valorizou 10%. Caramba, tem que subir muito. Muito, 200%, 300%, 500% para poder recuperar o preço de antes. Esses setores, eles apanharam muito. Sim. E vão continuar muito sacrificados com taxa de juros alta. O que eu vejo é que muita gente no mercado, investidor estrangeiro, pela baixa popularidade do presidente, já está projetando que teremos um governo diferente no ano que vem. E aí o estrangeiro já está botando mais grana na Bolsa, por isso que a Bolsa subiu, e aproveitando muitas oportunidades. Mas se você olhar, também não estão correndo atrás dessas empresas mais cíclicas, as mais arriscadas. Estão nas mais estáveis, mais seguras, por isso que bancos subiram tanto. Comenta sobre a CVC, né? A CVC de turismo, enfim. Qual que é a sua opinião, professor? A CVC é uma empresa de varejo. Sim. Só que ela não vende roupa nem eletrodoméstico, ela vende viagem. Esse cenário é o cenário de varejo, é o que mais sofre com taxa de juros alta. É uma empresa que vai continuar apanhando. Se a taxa de juros sobe para reduzir o ímpeto de consumo da população, viagem é a primeira coisa que você vai deixar de lado, né? Você vai pensar em comer, você vai pensar em pagar o aluguel, moradia, todas essas coisas. Viagem você só faz quando sobra dinheiro. CVC vai acontecer o quê? Vai apanhar pra caramba, vai continuar apanhando, na verdade. Qual a expectativa? Ela vai melhorar quando a taxa de juros cair. Quando a Selic tiver, sei lá, uns 10%, cenário mais de expansão da economia, ela deve andar bem melhor. Quando isso deve acontecer? Segundo o Boletim Fox, 2027, 2028. Mesma coisa para Magalu. Todas essas. Tudo que é varejo, tudo que é consumo. Você investe em empresas assim de varejo? Não, hoje não. Varejo para mim é só trade. Tá. E aí a Vivara, por exemplo, a Vivara, ela entra nessa questão do varejo ou você acha que é diferente? Porque a Vivara, que não é uma linha branca. É varejo. Você acha que é tudo varejo? É varejo. Ela vende joias, né? Não, mas é que eu digo assim, não é linha branca, entendeu? Porque a Vivara é uma empresa... Só por isso que eu perguntei, entendeu? Porque aí a gente sai dessa linha Magalu, etc. Mas é varejo. Se a gente falar de construtoras também, apartamentos, imóveis, também é varejo. Também depende de financiamento, né? Apanha do mesmo jeito quando a taxa de juros está alta. Sabe o que eu ia perguntar? A gente acabou de falar sobre essa questão de mudança provável política para 2026, né? Petrobras, porque como é que tá a situação da Petro? Vale a pena hoje investir? E como que você vê a expectativa para a Petrobras em 2026? Assim, a Petrobras, você tem, professor? Você gosta da estatal? Eu vendi, eu zerei minha posição. Eu tinha a posição em Petrobras, que era mais para trade, eu zerei a posição. Petrobras está barata? Está barata. Tem casas de análise que precificam Petrobras na casa de R$60.
Só que eu acho que o risco político é muito grande para a Petrobras. A gente já tá vendo, porque se é de lucro para prejuízo. E Eu assim, zerei antes do Lula entrar também. até que ela subiu bastante, mas, por exemplo, agora com a queda do petróleo por conta da paz lá entre Ucrânia, o acordo lá entre Ucrânia e Rússia, o petróleo caiu, mas ela vai ficar nessa oscilação por conta do petróleo, e além dessas preocupações com o petróleo, comércio mundial, tarifas do Trump, um monte de coisa, todas essas preocupações têm a questão política. E aí eu acho que é muita coisa para investir para longo prazo, que pode ou não dar certo. Quer pensar em Petrobras? Faz trade, compra call, que aí você está posicionado se vai subir e você gasta pouco. Eu não penso em investimento para longo prazo em Petrobras. Eu acho que tem um risco muito grande. Ela é cíclica por conta do petróleo, e isso é um risco que talvez seja até maior do que o risco político, mas ela também tem um risco político. Eu falo isso por conta de Vale, por exemplo, que é outra empresa cíclica, com o ciclo do minério de ferro, que já não pertence mais ao governo. O governo não tem, embora o governo tente, ele não tem poder sobre a Vale, não consegue exercer a pressão, mas mesmo assim a Vale despencou por conta do minério, entendeu? Então, ser cíclica é um problema. Para a Petrobras, ser cíclica com o ciclo do petróleo ainda é pior do que o risco governamental. Só que aí são duas coisas, são dois riscos, né? Para mim, a carteira é um pouco demais esse risco. Se tiver que fazer operação, eu faço com opções. Para mim é mais fácil, tem uma assimetria mais interessante. O retorno que eu tenho com operações com opções, ele é absurdamente maior do que o risco. E eu consigo me defender, rolar, fazer um monte de coisa. Então, é uma assimetria que para mim faz mais sentido. A PRIO seria uma opção para a Petrobras? A PRIO seria uma opção. Quem é assim, quero me expor ao setor de petróleo, quero me expor ao setor dessa commodity, porque eu acho que caiu muito, embora não tenha caído tanto, tem mais espaço para cair. Caiu muito, mas eu quero me expor a uma empresa, mas uma empresa que não tenha tanta interferência política, um monte de coisa. A PRIO é a melhor opção. 3R, acho que até mudou o nome, 3R, né? É uma opção mais arriscada. A PRIO seria uma opção mais conservadora nesse ramo de petróleo, mas aí você está exposto a commodities. Sim. Professor, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho um pouco essa dúvida e acredito que muitas pessoas têm. Porque, por exemplo, às vezes você vê uma empresa que o PVP tá alto acima ali de 1, né? Por exemplo, tá 3, sei lá, 2, alguma coisa. O que a pessoa tem que utilizar? Quais são os pontos principais para saber se aquela ação tá cara, se ela, né? Tirando o PVP, né? Porque às vezes tá abaixo de 1, a pessoa fala tá barato, né? Mas e se tiver 1 e sei lá, 2 e de repente tá numa opção boa de compra? É assim, quando a gente faz análise de empresas e de fundos imobiliários de tijolo, o PVP ele não é referência. Por quê? Porque o retorno que a gente espera de um ativo no longo prazo, ou melhor, o valor que ele tem no longo prazo, é a capacidade de retorno que ele vai dar nesse prazo. Sim. Então a gente considera todo o fluxo de caixa, todo o retorno que ele vai dar, a gente pega, soma tudo isso, traz a valor presente, ou seja, joga um desconto, bota uma taxa de desconto nesse, que é o nosso prêmio de risco, e traz a valor presente, divide pela quantidade de ações, tira as dívidas, divide pela quantidade de ações, e aí você sabe quanto vale uma ação. É um processo de valuation, de precificação. Nesse processo, a gente não leva o valor patrimonial como referência. Então, mas eu queria olhar um indicador. O preço sobre lucro, para mim, é o melhor indicador, o PL. Mira, mas que referência de PL? O Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, ele gostava de PL até 15. Então, PL até 15 é uma referência interessante para empresas que estariam baratas. Só que se você usar essa referência de PL até 15 e PVP ele gostava até 1,5, você só vai pegar empresas que de fato estão baratas. E nenhuma empresa de crescimento, tecnologia, nada vai passar nesse filtro, porque geralmente elas estão bem mais esticadas. A VEG, por exemplo. E não tem tanto patrimônio também, né? Não tem nada disso. Então você vai acabar pegando empresas mais conservadoras quando elas estão baratas. Eu acho que o PL é um indicador melhor. Porque no final das contas, a empresa está lá para dar lucro. Sim. E aí, você se guiar pelo lucro eu acho que é a melhor referência que a gente tem. Inclusive, o Ibovespa estava barato, estava com PL. Última vez que eu olhei, acho que 10, 12, alguma coisa. Está bem abaixo da média. Está bem abaixo da média histórica. E várias empresas têm PL aí abaixo de 15.
que é a métrica que o Graham gostava. Eu acho que nós estamos com o PL da Bolsa no mesmo patamar da época da Dilma, se eu não me engano, ou muito próximo disso. Que foi ali 2015, quando ela sofreu o impeachment. Eu não lembro de Eu cabeça, acho mas que tá assim, próximo. tá barato. Tá barato. A bolsa ainda está barata. Por quê? Porque tem toda uma inflação acumulada. Se você olha um cenário, um mercado como o mercado americano, que ele cresce de forma mais constante, se a nossa bolsa também tivesse um crescimento assim, era para ela estar, sei lá, uns 200 mil pontos. Sim. É bem acima, porque aí você tem um monte de inflação acumulada nesse período.